Ouagadougou, 15 de outubro de 1987. Na então Alta Volta, atual Burkina Faso. O capitão que chegou ao poder através de um golpe de Estado conquistou o respeito do povo e teve a coragem de dizer não à França. É fuzilado pelo homem em quem mais confiava, o seu melhor amigo. Por quê? É isso que você vai descobrir neste vídeo. Thomas Sankara cometeu o erro que muitos líderes africanos ainda têm medo de cometer: colocar o povo acima dos interesses externos e da elite local. Mas, espere, não é tudo. Sankara nasceu a 21 de dezembro de 1949, na então Alta Volta, numa família humilde. Os pais queriam que fosse padre. Ele escolheu o exército, não por amor à guerra, mas porque acreditava que um militar também podia reconstruir uma nação. Enquanto muitos oficiais sonhavam com cargos e privilégios, Sankara estudava história, economia, filosofia e política. Em Madagascar, viu estudantes e trabalhadores derrubarem um governo. Ali percebeu uma verdade perigosa: quando o povo acorda, nenhum regime dorme tranquilo. Foi também aí que amadureceu uma das suas maiores convicções: nenhum país é livre enquanto depender economicamente de outro. Daí nasceu a frase que atravessou gerações: quem te alimenta, controla-te. Sankara tornou-se conhecido dentro do exército durante a guerra entre Burkina Faso e Mali pela faixa de Agacher. Mas o detalhe mais incômodo veio depois. Ele disse que aquela guerra tinha sido inútil. Um militar que criticava a guerra. Enquanto generais acumulavam privilégios, ele vivia como o povo. Enquanto a elite pedia mais ajuda externa, ele perguntava quem realmente mandava no país. Em 1982, renunciou ao governo denunciando os erros do regime. E o povo começou a olhar para ele como algo raro na política africana. Um líder que parecia falar a verdade. Mas a Alta Volta era um país instável. Desde a independência, em 1960, com Maurice Ameogo, o país passou por sucessivos golpes, pobreza profunda e forte influência francesa. Em janeiro de 1983, Sankara tornou-se primeiro-ministro. Começou a defender reformas. Em maio, foi preso. Mas a prisão não o apagou. Transformou-o em símbolo. No dia 4 de agosto de 1983, Blaise Compaoré, o seu irmão de armas, liderou os comandos de Pô, entrou em Ouagadougou, libertou Sankara e colocou-o no poder. Nessa noite, Sankara anunciou pela rádio: a Revolução Democrática e Popular começou. Tinha apenas 33 anos. A Alta Volta passou a chamar-se Burkina Faso, terra dos homens íntegros. E, pela primeira vez em muito tempo, parecia que o povo tinha voltado a respirar. Em 4 anos, Sankara fez aquilo que muitos governos não fazem em décadas. Vacinou milhões de crianças, plantou milhões de árvores, lançou reforma agrária, promoveu alfabetização, colocou mulheres em cargos de liderança, combateu mutilação genital feminina e casamentos forçados, vendeu os Mercedes do governo, enfrentou a corrupção, recusou a submissão ao FM e denunciou a dívida externa como nova forma de colonização. Mas quando o povo começa a ganhar, alguém começa a perder. Chefes tradicionais perderam privilégios. Militares perderam conforto. Elites locais perderam controle. E lá fora, a França via nascer o seu maior pesadelo. Um jovem africano, carismático, soberanista e perigoso pelo exemplo. Porque Sankara não assustava apenas pelo que dizia. Assustava pelo que provava. Provava que um país pobre, sem litoral e sem grandes luxos, podia colocar o povo em primeiro lugar. Então chegou o dia da traição. 15 de outubro de 1987. Durante uma reunião no Conselho da Entente,
tropas ligadas a Blaise Compaoré invadiram o local. Thomas Sankara e mais 12 colaboradores foram mortos a tiro. O homem que lutou ao seu lado, o homem que ele chamou de irmão, foi o homem que liderou o golpe que terminou a sua vida. Compaoré assumiu o poder falando em retificação da revolução. Depois, Burkina Faso reaproximou-se da França, retomou relações com o FM e grande parte das reformas de Sankara foi revertida. Compaoré governou durante 27 anos e Sankara virou incômodo. A viúva, Marianne Sankara, acusou repetidamente a França de envolvimento. Outros antigos protagonistas alimentaram suspeitas sobre apoios externos. Mas uma verdade não pode ser escondida. O golpe foi executado por mãos africanas, lideradas por Blaise Compaoré. E é aqui que a história dói. Porque o inimigo de África nem sempre chega de fora. Às vezes, senta-se à nossa mesa, chama-nos irmão e vende o futuro do povo em troca de poder. Em 2014, o povo derrubou Compaoré. Em 2022, a justiça do Burkina Faso condenou-o à prisão perpétua, à revelia, pelo assassinato de Sankara. Mas a pergunta continua viva. Quem realmente manda em África? Thomas Sankara mostrou que soberania não é discurso, é ação. É recusar luxos enquanto o povo passa fome. É vacinar crianças antes de comprar carros oficiais. É plantar árvores antes de pedir esmolas. É dizer que a dignidade de um país começa quando os seus líderes deixam de ajoelhar. A traição de 1987 não matou apenas um presidente. Tentou matar uma ideia. A ideia de que a África pode governar-se com coragem, disciplina e dignidade. Mas Sankara não foi fuzilado para desaparecer. Foi fuzilado porque a sua existência era uma ameaça. E hoje, cada jovem africano que pergunta por que os nossos recursos enriquecem outros enquanto o nosso povo continua pobre, está a repetir a pergunta de Sankara. A verdade pode ser escondida durante anos, mas nunca pode ser fuzilada para sempre. Qual foi a maior lição que Thomas Sankara deixou para a África? Escreva nos comentários.